Boa noite, então. Agora estamos gravando nossa aula para ir ao YouTube logo mais. Galera, essa é a última semana desse módulo, né? Está terminando o módulo 1 essa semana. Depois de amanhã, já recebi até e-mail das coordenações. Só que nossas disciplinas, como eu tinha dito no começo, são 2 módulos. Então a gente continua porque ainda tem muito conteúdo para ser visto, tá? E, como a gente tinha combinado, nessa última semana foi também a prova. Segunda-feira foi a prova referente ao primeiro módulo, que eu comecei a corrigir, mas não terminei ainda de todos, tá? Vou tentar corrigir até a próxima aula, para todo mundo já ter resultado aí de como foi na primeira prova, tá? E aí, galera, para a gente continuar a disciplina, nosso tema de hoje é tema de funções, modularização. O que eu vou fazer? Já existem 2 aulas muito bacanas que eu produzi no semestre passado sobre esse tema. As aulas ficaram muito completinhas, muito bacanas, tá? Aulas que eu gravei referentes ao último semestre. E como eu sempre estou falando, estou sempre ressaltando as aulas, eu vou aproveitar esse momento para poder mudar um pouco a dinâmica de como eu ministrei, para não ficar repetitivo, porque aí vocês podem aproveitar o conteúdo da outra aula somado ao conteúdo dessa aula de hoje, vai dar uma bagagem de conhecimento maior. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a prova que foi dada segunda-feira, que vocês resolveram, e vou, ao mesmo tempo, na aula de hoje, eu vou corrigir ela, mas já introduzindo esse novo conteúdo de structs. Structs foi o tema da prova. Esse novo conteúdo de funções, tá? E aí, seria muito interessante que, ao final dessa aula, vocês dois que estão assistindo ao vivo, Vinícius e Vitória, no decorrer da semana, não precisa ser exatamente agora no final da aula, mas até a próxima aula, que vocês assistam a essas 2 gravações referente a esse conteúdo de modularizações. Eu vou deixar aqui, vou colocar aqui em cima o link para as 2 aulas, porque vai ser bom, porque aí vocês vão ter uma noção bem mais completa desse conteúdo, que é extremamente importante para carreira de analista de sistemas. Tudo usa funções, tudo. Qualquer linguagem, qualquer projeto que você for desenvolver, você vai ter que saber qual que é a ideia de se usar funções, qual que é as vantagens, como que é o comportamento, o que é parâmetro, o que é argumento, o que é retorno de função. Então, vocês têm que ter esse conhecimento na vida de vocês, na vida profissional como analista. É fundamental. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou, então, como eu disse, eu vou aproveitar a última prova, vou corrigir ela, eu já aproveito para tirar dúvidas e já aproveito também para dar essa introdução ao conteúdo de modularização, de funções, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar, porque é um conteúdo muito importante. Então, aí, são 2 aulas para a gente poder trabalhar em cima desse conteúdo específico. Beleza? A galera que está vendo esse vídeo no YouTube, depois, que não está vendo aqui ao vivo, talvez seria interessante até pausar o vídeo nesse momento, pausa o vídeo agora, corre lá, assista as 2 aulas, essas 2 aulas que eu disse, tá? E depois de assistir as 2 aulas que eu disse, volta para esse vídeo, tá? Também pode ser um formato bacana, beleza? Mas vamos lá. Então, é bom vocês estão aqui, que a gente já corrige a prova e já tira até dúvidas que vocês possam ter tido aí na resolução dela. Show de bola? Deixa eu projetar aqui. Boa.
Ó, vamos só relembrar aqui qual foi o que foi pedido, né? Então, avaliação 1. Ó, 6 alunos me entregaram. Deixa eu ver aqui se tem de Vinícius e de Vitória. Ó, Vitória e Vinícius. Ah, tá aqui. Muito bem, vocês entregaram. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Eu vou ler aqui mesmo. Então, o problema da prova foi um problema que envolvia basicamente struct, né? É um probleminha aí que exigia o uso de struct, que simula um problema de um hotel que quer fazer a gestão de reservas de quartos. Então, o hotel tem lá os quartos, né? Ou apartamentos, chamem como quiser. E aí, para fazer o controle dos quartos que estão ou não ocupados. Então, cada quarto teria que ter essas informações mínimas, tá? Então, deixa eu copiar aqui. Ao inicializar o sistema, tem que permitir o cadastro de uma quantidade de quartos não definida, ou até que o usuário informe um valor negativo para encerrar, né, essa primeira fase, e depois o sistema ia buscar os quartos conforme os parâmetros do usuário, né, número de hóspedes, se queria um quarto com ou sem ar, e quantas diárias que ele ficaria hospedado. Então, aí o sistema deve buscar se existe ou não um quarto disponível que atende esses critérios. Em caso de existir, informar o valor total da estadia, considerando o número de diárias, e, caso confirmado, esse quarto ser de alguma forma marcado como não disponível, né? Então, seria esse o problema, né? Não um problema tão complexo, talvez é um problema um pouco extenso, mas complexo não é a característica dele, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Isso aqui foi os nossos alunos da última aula. Não trabalharemos com alunos, trabalharemos com quartos. Então, seria isso aqui, ó. Então, vamos lá. Nosso struct é quarto, né? Vamos chamar de quarto, que nem está lá na definição. E o que tem no quarto? Teria que ter um número para identificar ele. Vamos chamar de número mesmo. Teria que ter a quantidade de hóspedes. Vamos chamar de hóspedes. Teria que ter a informação se possui ar ou não, ar-condicionado ou não. E aí eu posso representar ou por char ou por número, né? Vamos representar por char. Chamar de ar. E o valor de cada diária, valor, né? O decimal float seria mais coerente. Então, valor. E aí, ó, já pensando lá na frente, seria interessante ter uma informação se o quarto está disponível ou não. Tá? Por quê? Porque quando esse quarto for reservado, eu tenho que, de alguma forma, marcar que ele não está mais disponível para outro cliente. Então, é interessante eu ter esse outro campo aqui, esse outro atributo, para dizer para mim se o quarto está disponível, vamos falar que é 0, ou se aliás, contrário, né? 1, verdade, está disponível, ou 0, que ele não está disponível. Então, essa flagzinha aqui, ela vai controlar se cada quarto, né? Cada quarto desse está ou não disponível para reserva. Então, galera, essa é a modelagem da struct, beleza? Como que a gente faria, então, aqui? Galera, eu já vou fazer para a gente ganhar tempo, eu já vou fazer o desenvolvimento usando funções, tá? Então, qual que é a ideia? Da gente resolver a prova, tirando dúvidas,
e já fazer a introdução do conteúdo de funções. Então, galera, o que é função? Imagine que função é uma parte do meu algoritmo. É um sub-algoritmo. É como se eu pegasse todo um problema, todo um algoritmo, e conseguisse identificar nesse algoritmo algumas partes que eu pudesse desmembrar para poder resolver o problema como um todo. Então, cada parte dessa seria uma função, né? É um subprograma, digamos assim, uma parte do meu programa como um todo. Eu sempre dou o exemplo, né, nas minhas disciplinas, de um carro. Um carro é um veículo, né? Todo mundo sabe o que é um carro. Só que um carro não é composto por uma estrutura apenas. O carro é um sistema de vários, composto por vários outros sistemas, né? Sistema hidráulico, sistema elétrico, enfim, sistema de freios, eu esqueci aqui o outro que eu ia falar. Enfim, então, imagine uma fábrica de carros. Uma fábrica de carros trabalha como uma linha de produção, né? Eu tenho funcionários especializados para atuar em determinada parte do carro, em determinado subsistema de um carro. Então, galera, por que disso? Porque fica muito mais fácil para mim construir o carro, né? Se eu tenho um funcionário que ele é especialista em instalar o sistema elétrico, ele não precisa preocupar com outras coisas, ele só vai se preocupar na instalação do sistema elétrico, ele é especialista nisso, então ele vai fazer aquilo da melhor forma possível, né? Da mesma forma que eu tenho todos os outros especialistas, cada um em sua área, para poder chegar no resultado final. Qual que é o resultado final? Montar um carro. Então a gente pode pensar que essa mesma ideia de tornar a solução mais fácil através de divisão de tarefas, a mesma coisa, esse mesmo conceito, a gente pode aplicar na construção de um algoritmo, na construção de uma solução computacional. Se eu tenho um problema muito grande, montar um carro é um problema muito grande. Imagina aí, montar um carro inteiro, do zero. É um problema complexo. Eu deixo esse problema mais fácil a partir do momento em que eu especializo, eu divido essa tarefa de montar o carro em problemas menores, né? O cara vai montar a roda, o outro vai montar o sistema elétrico, o outro vai montar o sistema hidráulico, etc e tal. Então, eu torno a solução mais fácil. A mesma ideia é a questão da gente conseguir trazer esse conceito para o desenvolvimento de softwares. A gente pega um problema grande e quebra ele em pedaços menores. No momento em que a gente quebra ele em pedaços menores, a gente consegue tornar o meu objetivo, que é resolver o problema, então eu consigo tornar esse objetivo mais fácil de ser alcançado, muito mais fácil de ser alcançado, tá? Eu dei o exemplo do carro, mas qualquer coisa na vida. Algo que é muito difícil, se eu resolver passo a passo por partes, né? Fica, obviamente, não precisa nem a gente ficar falando muito, isso é óbvio, isso é lógico, fica muito mais fácil da gente conseguir resolver o problema como um todo. Então, ó, pensando nesse problema dessa prova, a gente pode pensar em algumas coisas para poder deixar ele mais simples, ou não deixar ele mais simples, mas pelo menos a gente conseguir pensar nesse problema de uma forma mais simples, uma forma com a qual a gente consiga chegar à solução, ao objetivo final, de uma forma mais simples. Então, olha só, o que a gente pode pensar aqui? Se eu fosse pegar esse problema, essa prova toda aqui, e dividir ela em partes menores, o que eu tenho aqui? Eu tenho primeira etapa, que é o quê? Cadastrar quarto. Isso aqui é uma etapa importante. Então, eu vou pensar nesse problema de uma forma isolada. Como que eu poderia fazer uma função
para cadastrar quarto. Beleza. Eu tô aqui só imaginando, depois eu parto para a ação. Então, esse aqui seria um dos meus subprogramas, que agora eu vou chamar de funções, tá? Eu vou dar o nome técnico correto, funções. Então, quais seriam as funções que eu poderia pensar para esse problema meu? Uma possível função seria uma função para cadastrar quarto. Uma outra função que eu poderia pensar aqui para esse problema é uma função de reservar quarto. Reservar quarto, certo? É uma função que também seria importante da gente pensar, o momento em que eu vou, de fato, reservar o quarto. Só que aí tem um porém. Se a gente for ler um problema, se a gente for prestar atenção no problema aqui, antes de reservar o quarto, eu tenho uma operação. Eu tenho que fazer uma operação antes. Que seria o quê? Para mim reservar o quarto, o que eu tenho que fazer antes, Vitória e Vinícius? Cadastrar o quarto. Sim, já fiz essa função, já cadastrei. Antes de reservar, eu tenho que fazer uma outra operação. Qual seria? Somar o valor do dia? Ou Não. quantos dias vão passar? Imagina aí, eu chego no hotel, os quartos já estão cadastrados. Quero reservar. O que a pessoa vai fazer? O que a atendente vai fazer? Fala assim, eu quero um quarto de 3 lugares com ar-condicionado. Eu tenho que fazer o quê? Para verificar quais quartos estão disponíveis, se tem quarto disponível. Então, pronto. Então, olha só, a gente tem que ter essa abstração. Com o tempo, com a experiência, a gente adquire isso. Mas, olha só, a operação de reservar quarto, ela depende de uma operação anterior. Qual que é? Operação de busca. Eu só vou conseguir reservar um quarto se eu conseguir encontrar. Então, olha só. Eu estou pensando o meu problema e dividindo ele em partes. Isso que é o que eu quero que vocês consigam enxergar. Tá? Então, eu tenho um problema que é cadastrar, né? Eu tenho que lançar ele no sistema, e eu tenho que reservar para o meu cliente. Só que entre essas duas operações, eu tenho uma muito importante que é o quê? Que é buscar o quarto que o cliente quer. Buscou, encontrou, está disponível, existe? Depois que eu vou reservar. Então, que eu consigo imaginar agora, talvez apareça mais, né? Isso é comum também. No meio do desenvolvimento, eu pensar, eu posso criar uma outra função, enfim. Mas nesse momento eu consigo identificar essas 3 funções que eu posso implementar de forma que eu deixe a solução mais fácil de ser alcançada, tá? Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. Vamos criar 3 funções, uma referente a cada uma dessas operações: cadastrar, buscar e depois reservar. Show? E aí, vamos pensar agora, vamos falar agora um pouco mais sobre funções. Então, da parte técnica, né? Eu acho que vocês entenderam aí o conceito. Funções, então, é a gente conseguir identificar partes que a gente pode quebrar o nosso problema de forma a pensar nele de uma forma mais simples. Só que agora, tecnicamente falando, aqui, na nossa linguagem, o que seria uma função? Main é uma função. Então, a gente já está trabalhando com funções. Main, né? Se a gente... main, a tradução de main para português é isso aqui, principal. Main é a função principal de um programa em C. Então, todo programa escrito na linguagem C, obrigatoriamente, tem que ter uma função com nome main. Se não tiver uma função com nome main, não funciona. A linguagem não vai funcionar. Isso é uma definição da linguagem de programação. Por que disso? Porque aqui, como eu estou falando, nesse meu algoritmo, eu posso ter
dezenas de funções. A gente, até agora, trabalhou sempre com uma única função, né? A gente sempre trabalhou só na main. A partir da aula de hoje, que a gente está aprendendo a pensar dessa forma, a gente vai trabalhar com mais de uma função. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 funções além da main. Então, por que a main é obrigatória? Porque se eu tenho mais de uma função, né? Se eu tenho 2, 3, 5, 15, 200 funções dentro do meu código-fonte, o meu programa ele tem que começar a partir de uma função, tá? E sempre a função que é executada inicialmente sempre vai ser a função main. Então, por isso que ela é obrigatória. A função main é obrigatória porque a função main, é a que sempre vai ser o início da execução do meu software, certo? Então, ela é essencial. Vinícius perguntou aqui, procedimento é a mesma coisa de função? É e não é. Procedimento é um tipo específico de função, tá? Procedimento é um tipo específico de função. Eu vou explicar isso depois. Se você assistir as 2 aulas que já estão gravadas, eu explico também a diferença entre procedimento e função, tá? Mas eu vou tentar abordar isso aqui na aula de hoje, tá? Então, só respondendo sua pergunta, procedimento é um tipo específico de função que não tem retorno para quem a chama, tá? Eu vou tentar mostrar isso aqui na aula de hoje, de alguma forma, tá? Mas é função também, é uma função, é um tipo de função. Podemos definir assim, tá? Então, ó, main, então, é a função principal que sempre começa a execução do meu algoritmo. Scanf é uma função, a gente já usa scanf, é uma função que está dentro da biblioteca stdio. Printf também é uma função que está dentro da stdio. Então, olha só, a gente já está usando funções, né? A gente já está usando funções. O que a gente vai aprender hoje, a partir de hoje, não é apenas usar funções, mas também aprender a criar uma função do nada, uma função para a gente poder dividir o nosso problema em partes menores, né? Que foi as vantagens que eu disse anteriormente. Então, vamos lá. Então, ó, nessa perspectiva, vamos criar 3 funções aqui para resolver o nosso problema. Então, ó, vamos ter uma função de cadastrar quarto, tá? Então, ó, algumas regras para poder definir uma função. Primeira coisa, vocês estão vendo que a função ela é criada fora do escopo do main, né? O main é uma função e aqui eu estou criando outra função, né? Igual eu falei antes, nesse algoritmo, eu posso ter 2, 3, 4, 200, 500 funções. Não importa. Sempre lembrando que a primeira que vai ser executada sempre vai ser a função main. Não importa se ela está aqui no começo, não importa se ela é a última. A main vai ser sempre a primeira função a ser chamada, né? E aí eu tenho as outras funções que eu vou criando aqui. Então, ó, uma função, ela sempre tem abre e fecha parênteses. É isso que, digamos assim, identifica que esse nome aqui é uma função. Então, ó, como que eu sei que isso aqui é um nome de uma função e não o nome de uma variável? Então, eu sei porque o programa, né, a linguagem, o compilador sabe que isso aqui é o nome de uma função, porque ela vem logo em seguida do abre e fecha parênteses, tá? Então, se tiver assim solta, isso aqui parece nome de variável. Agora, se tiver dessa forma, isso aqui
não é mais uma variável, isso aqui é uma função. Então, esse abre e fecha parênteses, mesmo que não tenha nada dentro, é obrigatório ter, tá? Beleza. Na definição de função também, é obrigatório o uso das minhas chaves, né? Dos meus colchetes, melhor dizendo, os bigodinhos aqui, ó. Então, abre bigode, fecha bigode, né? Então, também é obrigatório, porque isso aqui vai delimitar o escopo da minha função, onde a minha função começa, onde a minha função termina. Beleza? Então, também é obrigatório. E também é obrigatório, pessoal, o tipo de retorno da função. Então, ó, olhem aqui para main. A main segue a mesma lógica. Ó. Eu tenho o nome da função, abre e fecha, início e final da função. E é obrigatório determinar o tipo de retorno da função. O que significa isso? Essa função, ao terminar a execução dela, ela vai retornar um valor desse tipo que eu informei aqui no nome, antes do nome dela, tá? Isso na linguagem C é obrigatório. E aí, respondendo à pergunta do Vinícius, o que diferencia uma função convencional de um procedimento é que o procedimento, ela não retorna nenhum valor. Um procedimento apenas executa, chega no final, não retorna nenhum valor para quem chamou aquela função. Certo? Enquanto que uma função convencional, ela vai ser executada e no final dela, ela vai retornar, devolver, responder, dei o nome que vocês quiserem. Então, chegando no final, essa função ela vai devolver algum valor para quem chamou, tá? E o tipo desse valor tem que ser colocado aqui antes do nome da função. Se for um procedimento, ou seja, é uma função que não precisa retornar nada, então o tipo vai ser void. Void significa vazio, tá? Void significa vazio, ou seja, essa função, procedimento, então, Vinícius, ó, procedimento é um tipo de função onde o retorno dela não é nada, é vazio, ou seja, não precisa retornar. Então, é uma função void. Procedimento é uma função do tipo void, tá? Então, procedimento é um tipo de função que não retorna nada. Enquanto que uma função convencional, uma função que não é procedimento, uma função convencional, é uma função que quando chegando ao final dela, ela vai retornar um valor, e esse valor tem que ser do mesmo tipo que eu declarei aqui antes do nome dela. Perfeito? Então tá aí. Essa é a diferença de procedimento e função. Vamos pensar aqui, ó, no nosso problema específico. Eu quero uma função que cadastra quarto. Então, essa função, galera, ela tem que retornar para quem chamou o quarto que foi cadastrado. Então, o que eu posso fazer? Olha que legal. Uma das formas de eu conseguir transformar essa operação. Então, olhem só. Atenção com o que eu estou falando. Uma das formas de eu conseguir transformar essa operação em uma função, uma das formas, tem duas formas possíveis. Uma das formas é falar que o retorno dessa função vai ser um quarto. Olha que legal. Então, eu vou chamar essa função e essa função vai devolver um quarto para quem chamou ela, para quem chamou a função.
É como se eu falasse assim, ó. Eu sou o main. Eu sou o main. Vinícius é o meu funcionário que ele só cadastra quarto. E Vitória é a minha funcionária que só faz reserva. Imaginem isso. E nós somos aqui o hotel. Então, olha só. Eu não tenho mais só uma pessoa que faz tudo. Eu tenho cada pessoa responsável por fazer a sua tarefa. Consegue entender isso? Então, o que acontece? Vinícius, na nossa analogia, Vinícius vai ser a pessoa que cadastra quarto. Então, eu sou o gerente, digamos assim. Eu sou o main, eu sou a função principal do meu problema. Então, chega o momento de cadastrar quarto, não sou eu que vou fazer. Não vai ser o main que vai cadastrar quarto. O main, ele vai chamar a pessoa responsável, vai chamar a função responsável, né? E falar, ó, Vinícius, cadastra esse quarto aí. Vinícius, que é a função, vai fazer todas as operações necessárias, não me importa como, ele vai dar os pulos dele lá e vai resolver o cadastrar quarto. E vai devolver para mim o quarto já cadastrado. Então, vai devolver para mim falando, Adriano, ó, já cadastrei o quarto que você pediu, toma aí. Beleza? Então, olha só, eu estou quebrando o meu problema em partes menores e delegando funções para cada parte poder fazer a sua tarefa. Essa função aqui, então, ela vai retornar uma variável do tipo quarto. Ela vai retornar uma variável desse tipo aqui, ó. O retorno da função dela é uma variável desse tipo. Olha que legal. Galera, como eu disse, essa é uma das formas. Existe uma outra forma de fazer essa operação. Só que para essa videoaula não ficar muito longa, eu não vou entrar nesse mérito, não. Como eu disse, nas aulas do semestre passado, eu mostro as duas formas, né, bonitinho, bem explicadinho, e aí vamos ganhar tempo aqui, vamos agilizar. Beleza? Essa forma, inclusive, é a que eu acho mais fácil. É a que eu julgo ser a mais inteligível, mais fácil de ler e de compreender. Então, ó, vamos lá, vamos aqui, cadastrar quarto. Então, aí, vamos lá, para a tarefa do Vinícius, né? Eu vou usar seu nome aí, Vinícius, como se você fosse a função. O que Vinícius tem que fazer para cadastrar quarto? Ele tem que criar uma variável para poder receber os dados. Então, ó, vamos chamar de novo. Então, ó, uma variável do tipo quarto, que eu estou chamando de novo quarto. É um novo quarto que eu vou cadastrar, né? Então, é como se Vinícius pegasse uma ficha em branco para preencher os dados do novo quarto. E aí ele vai pedir para o usuário informar. Informe o número do quarto. E vai ler a informação a partir do usuário. Novo número do quarto. Então, ó, é o número do novo quarto. Eu leio do usuário. O que mais? Além do número, o que eu tenho que preencher? Me ajudem aí. A quantidade. A quantidade de hóspedes. Então, eu tenho que ler novo ponto hóspedes. Também valor numérico. Depois, eu tenho que ler informe se possui AR. E aí eu tenho que dizer para o usuário se ele vai digitar S ou N. Então, AR que eu chamei, né? Lembrando que aqui o scanf é do tipo char. Informe o valor da diária. Valor, né? Lembrando que valor é do tipo float. E se eu estou cadastrando o quarto, nesse momento,
é lógico que ele vai estar disponível. Então, eu já marco. Isso aqui eu não preciso nem perguntar para o usuário. É óbvio, né? Se eu estou cadastrando um quarto novo, obviamente que ele já vai estar disponível, né? Então, disponível valendo 1, né? Ou seja, é verdade, o quarto está disponível. Beleza, preencheu a ficha, o que Vinícius vai fazer? Ó? Vai retornar esse novo quarto para quem pediu. Então, olha só aqui. O que essa palavrinha return quer dizer? A palavra return quer dizer o seguinte, ó, retorna como resultado da função esse valor. Então, retorna como resultado da função esse valor. Que valor é esse aqui? É a variável com o novo quarto que foi solicitado. Lembrando, o tipo de dados desse retorno, tem que ser o mesmo tipo que eu declarei aqui no nome, na assinatura da minha função. Então, ó, se a minha função, eu disse que retorna uma variável do tipo quarto, esse return aqui, ele tem que vir acompanhado, obrigatoriamente, de uma variável do mesmo tipo que eu coloquei aqui. Então, olha só, novo é do tipo quarto. Então, beleza, eu posso retornar novo, tá? Não vai ter problema algum. Porque ambas são do mesmo tipo. Outra informação importante. Uma função, ela sempre encerra no primeiro instante em que ela encontra o return. Então, olha só, se esse return tivesse aqui, vamos supor, se esse return tivesse aqui, essa parte do meu código nunca ia ser executada. Por quê? A função, toda e qualquer função, ela sempre encerra no primeiro return que ela encontra. Tá? Então, aqui, ó, primeiro return que ela encontrou, ela já encerra e volta do ponto onde ela foi chamada. Então, aqui, desse jeito aqui, não iria dar certo. Né? Eu tenho que colocar ela aqui no finalzinho. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Beleza. Então, vamos lá. Fiz a função de cadastro. Tá aí, ó. Olha só. Simples. É só ler as variáveis e retornar para quem chamou. Quem é que vai chamar essa função? Quem vai chamar essa função é o nosso main, a função principal. Então, olha só. Eu vou ter que ter aqui um vetor para armazenar, vamos supor, até 1000 quartos. Isso aqui, galera, é como se fosse o nosso repositório. É como se fosse o nosso, entre aspas, é como se fosse o nosso banco de dados. Tá? Não sei se vocês estão estudando banco de dados ou não. O banco de dados é o repositório onde armazena as informações dos sistemas. Como aqui é uma disciplina ainda introdutória, a gente não trabalha de fato com banco de dados. Tá? Vocês vão ver banco de dados, como digamos assim, juntar programação com banco de dados mais à frente. Então, para a nossa disciplina, a gente usa um vetor como se fosse o repositório, como se fosse o local onde a gente vai armazenando as informações. Então, isso aqui é como se fosse o nosso repositório, o nosso banco de dados, entre aspas. Né? Isso aqui não é banco de dados, não. É só para vocês entenderem para que é esse vetor grande. Então, eu tenho esse repositório e tenho aqui o nosso contador de quartos, que eu já, né, na última aula eu falei aqui, eu dei essa dica, né? Eu tenho meu repositório e tenho a minha variável para controlar quantos quartos eu tenho cadastrados aqui dentro. Então, olha só que legal. Como é que eu faço para cadastrar um quarto?
Olha, enxerguem apenas a função main, tá? Como que eu faço para cadastrar um quarto? Eu só faço isso, ó, quartos, na posição quantiquartos, recebe cadastrar quarto. Pronto. Essa linha aqui, somente essa linha, já faz um cadastro. Simples assim. Com uma linha, eu faço o cadastro de um quarto. Olha só como é que ficou até mais fácil de poder ler a minha função main. Porque todo trâmite, todos os procedimentos necessários para se fazer um cadastro de quarto, para o main não importa, não interessa. É como eu disse aqui, para o gerente, né, lá da simulação do hotel, para o gerente não importa como que o funcionário faz tal tarefa. Ele quer que seja feito. Não, tem que fazer. Pensa no carro lá, o gerente lá de produção tem que montar o sistema elétrico. O gerente não quer saber como que isso é feito, os detalhes técnicos, o plug, né? Não, para ele não interessa. Tem que ter o funcionário que sabe fazer aquilo e que faz aquilo correto. Pronto. Para o gerente isso basta. É como se fosse aqui o main. O main está pedindo, ó, função, cadastra um quarto para mim. E armazena esse quarto dentro do meu vetor. Esse cara aqui, então, vai ser chamado, a função vai ser chamada, vai fazer todos os procedimentos, vai devolver o quarto preenchido, e esse quarto preenchido vai vir para onde? Olha só, vai vir para o meu vetor. Na posição apontada por essa variável. E aí, o que eu faço? Mais. Por que mais? Hora que esse quarto vier para o meu vetor, o meu mais vai fazer com que a minha variável, que antes era 0, o mais vai fazer com que agora o meu conte quartos pule de 0 para 1. Então, olhem só, eu tenho um quarto cadastrado na posição 0. E a minha variável agora vale 1. Tudo isso em uma única linha. Olha que legal. Imagine que eu estou em uma empresa de desenvolvimento de software que trabalha para 500 hotéis. Então, é uma empresa de desenvolvimento que constrói softwares para 500 hotéis diferentes. Essa empresa de desenvolvimento de software não precisa fazer 500, não precisa programar 500 funções de cadastro de quarto. Por quê? Se eu tenho uma função, eu estou fazendo uma analogia para vocês entenderem. Se a empresa constrói uma função para cadastrar quarto, então, ó, eu construí uma função para cadastrar quarto. Ela está pronta. Essa mesma função, ela serve para esse projeto e serve para os outros 499. Olha como é que o uso de função é show. Então, eu gasto um tempo desenvolvendo uma função e eu consigo reutilizar essa função em outros projetos. Basta o quê? Ó? Aqui, ó, a gente já faz isso. stdio é uma biblioteca de funções. Dentro da stdio existe o printf. Então, ó, eu não preciso construir a função printf, todo o programa que eu desenvolvo. Ela já está pronta. É só chamar. Printf, pronto, ela já está feita. A mesma coisa o quarto, ó. Função cadastrar quarto. Ela já está pronta. Se futuramente eu tiver um outro projeto, é só chamar ela, cadastrar quarto. A função já está pronta. Da mesma coisa o printf. Chama o printf. Função já está pronta. Perceba o poder que isso
ganha nas mãos de quem consegue desenvolver bem, tá? Então, é só para vocês abrirem a mente em relação a essas vantagens, a esses benefícios de se trabalhar com funções. Beleza, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Aliás, vamos executar aqui primeiro. Vocês verem que tá funcionando. Ó, ele está dando um aviso aqui, mas é um aviso só falando que eu não estou usando o vetor, tá? Mas eu não estou usando ainda, eu vou usar. Então, mas compilou, ó, terminou com sucesso. Então, vamos executar. Olha só o que aconteceu. Foi até bom aqui, ó. Se eu comentar essa linha, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aí, não aconteceu nada. Aí vocês falam assim, ah, professor, mas por que não aconteceu nada? Ah, a função tá aí, ó. Por que não cadastrou? Porque, como eu disse antes, galera, o programa, na linguagem C, sempre começa a execução a partir do main. Não importa a posição onde ele esteja aqui no algoritmo. Não importa se é o primeiro ou se é o último. Sempre começa por ele. E na função main, não executa nada, ó. Só declara as variáveis e não acontece nada. Agora, quando eu volto aqui, ó, a função main agora a função main está chamando a função cadastrar quarto. Então, agora sim. Então, eu executo o programa, cria o vetor, cria a variável, e aí chama a função. No momento em que chama a função, o main para a execução, interrompe. Por quê? Porque aí vai executar a função. Terminou de executar a função, volta de onde parou. Então, volta de onde parou, volta aqui no momento em que salva no vetor. Então, vamos lá. Ó, o card de som, carne bovina, assim que tal, bababá, bababá. Ó, cebola, não sei o quê. Deixa eu passar aqui. Beleza, vamos lá. Ó. Número de quarto. 1. Hóspedes. 2. Possui ar? Não. Valor da diária, 120. Pronto. Ah, cadê? Cadastrou, não cadastrou? Então, ó. Vamos criar uma função aqui, ó. Listar quartos. Então, ó, eu vou criar uma outra função. Só para poder mostrar todos os quartos cadastrados. Uma outra função apenas para mostrar todos os quartos cadastrados. Então, ó, vou colocar aqui. Galera, ó, uma boa prática, uma prática que eu recomendo para vocês. Deixa a função main sempre no final do código. A função main sempre é a última, tá? Eu gosto de usar esse padrão. Listar quartos. Então, ó. Listar quartos. Aqui, ó. Esse é um exemplo de procedimento. O Vinícius perguntou aí antes, ó. Listar quartos para imprimir todos pode ser um procedimento. Por quê? Porque quando eu peço para a função imprimir todo, a função não precisa devolver nenhum valor para quem chamou. Não precisa devolver, eu consegui imprimir todos. Entende? A função, ela só vai imprimir. Imprimiu tudo na tela? Pronto. Não precisa retornar, devolver nenhum valor para quem chamou. Então, esse é um caso objetivo, é um caso muito claro de um procedimento. Então, ó, como eu disse, procedimento é uma função do tipo void. É um tipo de função void, tá? Não retorna nada. Então, ó, o que essa função tem que fazer? Listar quartos. Ela tem que pegar o vetor, ela tem que pegar esse vetor
e imprimir todos os quartos que estão cadastrados. Então, ó, o que acontece? O vetor, galera, está na função main. O vetor está na função main. Para que essa função consiga listar os quartos, ela precisa receber o vetor, que é onde tem os quartos cadastrados. Então, aqui, ó, cadastrei, né? Eu quero, depois do cadastro, depois que eu cadastro o quarto, eu quero listar todos. Então, eu vou chamar a função para listar. Tá, beleza. Eu tenho que mandar para a função o meu vetor, porque senão ele não vai conseguir. Ele vai listar com base em quê? Ele precisa ter acesso ao repositório. Então, ó, o que eu faço? Eu vou usar parâmetros. Então, ó, lista quartos. Toma aí o meu repositório. Ô, Logan, me ajuda aí, Logan. Toma aí o meu repositório, toma aí a quantidade de quartos que existe. Então, olha só. Lista quartos, toma o vetor para você ver os quartos que existem e toma aí quantos quartos existem, tá? Então, sempre que eu for passar um vetor como parâmetro, eu vou usar esse formato. O nome do vetor e a quantidade de elementos que existem nesse vetor. Elementos válidos, né? Porque, como eu disse, ó, esse vetor tem 1000 posições, mas não quer dizer que tem 1000 quartos. Então, por isso que eu tenho que passar a quantidade. Então, o vetor tem 1000 posições, mas quantos quartos existem dentro desse vetor? Então, essa variável. Sempre que eu precisar passar um vetor como parâmetro, eu vou usar esse formato. E aqui, o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar os parâmetros, né? Então, essa função, esse procedimento, né? É um procedimento. O que ele precisa receber? Ele precisa receber um vetor de quartos e ele precisa receber uma quantidade. Então, olha só. Quarto, né? Quarto. Então, olha só. Na declaração da minha função, quando eu estou declarando ela, dizendo que ela existe, então aqui, ó, aqui eu estou dizendo que essa função existe, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Eu estou dizendo e que essa função ela existe. A função listar quartos. É onde eu estou triando ela, estou definindo ela. Ela é uma função do tipo void. Então ela é um procedimento, já foi explicado. E essa função, para ela ser executada, ela tem que receber duas informações, que a gente vai dar o nome de parâmetro. Então, parâmetro são as informações que uma função precisa receber para ela poder funcionar. Então, essa função, procedimento, né, precisa dessas duas informações para ela poder funcionar. Então, para mim imprimir os quartos, eu preciso do vetor e preciso de quantos quartos existem. Então, o vetor está aqui, eu não coloco nada aqui dentro, tá? É a definição da linguagem. E aqui, quant, que é uma variável, um parâmetro do tipo int. Beleza? Isso aqui é um vetor do tipo quarto, isso aqui é uma variável do tipo int. Perceba, galera, que o nome das variáveis não precisa ser iguais. Não precisa serem iguais. Ó. Se quiser ser igual, pode ser, mas não é obrigatório. Né? Então, pode ser igual, mas pode ser diferente. Tá? O importante é que vocês entendam o seguinte: esse vetor vai receber essa informação e essa variável vai receber essa informação.
a ordem tem que ser sempre respeitada. Eu não posso, por exemplo, chamar essa função dessa forma. Vai dar erro, ó, ele vai reclamar. Certo? Então, se eu disse aqui na declaração que eu primeiro recebo um vetor, na hora que eu chamo ela, eu tenho que primeiro mandar um vetor. Na declaração, eu falei que depois ela recebe um valor inteiro. Na chamada, eu tenho que depois mandar um valor inteiro. Resolveu o problema, olha só. Tranquilo? Então, parâmetro é isso aí. Assistam a outra aula, que eu falo isso muito mais detalhado. Vai ser importante vocês assistirem a outra aula, tá? Para pegar os detalhes. Como que eu imprimo os quartos? Para uma variável i, começando em 0, e vai até onde, ó? Por isso que eu preciso mandar essa informação. Por isso que eu preciso mandar essa informação como parâmetro. Meu i vai de 0 até a quantidade de quartos que eu mandei aqui. De 1 em 1, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir quarto por quarto. Aí eu posso fazer assim, ó. Coloco aqui um monte de igual, só para poder separar. Esqueci do barra N. Aí eu faço assim, ó. Vou fazer assim. Vou fazer em formato de tabela, tá? Em formato de tabela. Vou fazer assim, ó. Número barra T. Depois do número vem o que mesmo? Vem hóspedes. Capacidade. Capacidade barra T. Depois vem valor barra T. Tem o ar, né? Ar barra T. Valor e disponível. Disponível? Tá. Ó, já que é formato de tabela, eu tenho que colocar isso aqui fora, né? Então, aqui é como se fosse o cabeçalho da minha tabela. E agora eu vou colocar as informações. Então, o número do quarto, barra T, a capacidade, barra T, se tem o ar, barra T, o valor, ponto 2F, barra T, está disponível, percento C. E no final, barra N. E aí eu vou preencher as informações. O que eu tenho? Ó, eu tenho o meu vetor. Então, ó, agora a minha função tem acesso ao vetor. Então, ó, só que o vetor para essa função tem esse nome. Então, ó, para esse procedimento, o vetor é esse aqui. Não é esse nome, não. Esse nome é para o main. Para a função listar quartos, o nome do vetor é o nome que eu defini aqui no parâmetro. Por isso que eu disse, pode ser igual ou pode ser diferente. O que vai definir é o nome que você deu aqui no parâmetro. Ó, vet Q do índice I. Então, a primeira informação, número, depois vet Q do índice I, ponto. Deixa eu copiar isso aqui. Quantidade que eu dei? Hóspedes. Depois, vetq.i ar. Depois, foi o valor. E depois, disponível. Então, tá aí. Só para poder ficar bonitinho, no final aqui, eu também coloco uma listrinha para fechar o relatório. Então, ó, galera, sempre que eu precisar listar quartos, eu não preciso copiar e colar esse código várias vezes. Olha só que interessante. Se no meu sistema
eu precisar imprimir os quartos em pontos diferentes de execução, se eu precisar, em 4 momentos da execução, imprimir o relatório, se eu usasse só uma função, olha só, se eu usar só uma função, eu ia ter que copiar e colar esse código 4 vezes. Vamos supor assim, eu quero, para vocês entenderem, eu quero imprimir o relatório quando o programa é executado, quando toda vez que cadastro um quarto, e quando o programa, antes de ser encerrado, tem que imprimir relatório. Então, ao ser executado, toda vez que cadastra, e ao encerrar, tem que imprimir relatório. Se eu trabalho só no main, pensem aí, eu ia ter que repetir essas, sei lá, 8 linhas aqui, no começo, no meio e no fim. Agora não. Agora basta chamar aqui, ó, uma única linha que eu chamo, já vai fazer todo o procedimento. Eu não preciso repetir 8, 8 e 8 linhas. É uma e uma. Olha só que legal. Compreendem? Então vamos testar. Quarto 1, hóspede 2, possui ar não, valor 120. Tá aí, ó. Faltou aqui, ó. Faltou um /T depois da capacidade. Vamos corrigir aqui. Um /T depois da capacidade. Então, aqui é o número, aqui é a capacidade. /T, se tem o ar, o valor, e se está disponível ou não. Ah, galera, ó, aqui tem um erro, ó, vocês não me falaram. Disponível é do tipo int. Então, aqui, ó, disponível é do tipo int. Então, do tipo int. Vamos lá de novo. Tá, antes de ir de novo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um menu. Vamos fazer uma função menu, int menu, para construir um menu de opções para o usuário. Tipo assim, ó. Cadastrar quarto. Dois, listar todos os quartos. Então, olha só, é uma função que vai imprimir um menu de opções para o usuário. Vou ler do usuário a opção. Li do usuário a opção, vou retornar o valor que o usuário informou. Então, olha só, é uma função do tipo int. Uma função do tipo int. O que a função vai fazer? Vai imprimir, e aqui eu poderia, né, fazer um monte né, colocar um monte de coisa para ficar bonitinho, nananã, né? Poderia enfeitar aí de várias formas. Esse menu, para ficar profissional, para ficar bonito, etc. Mas aqui, de forma simples, só para vocês entenderem. Mostrei as opções, pedi para o usuário informar, eu poderia aqui fazer um teste, ó, poderia falar se a opção não existe, se a opção é inválida, consultar se o usuário tem a permissão para poder acessar aquela opção. Então, vamos supor, usuário administrador pode tudo, usuário funcionário, entende? Então, aqui, dentro dessa função, eu posso implementar um monte de coisa, um monte de controle. No final, ela vai retornar. Se pode ou não pode, qual a opção que o usuário escolheu. E olha só que legal, o que eu faço aqui no main? No main eu faço isso aqui, ó. Opa. Um laço infinito,
Aí eu faço assim, ó. Adriano, Oi. sua voz ficou baixa. Ficou baixa? Melhorou? Talvez a internet, não? Ficou muito baixa. Tô quase entendendo nada. Oi, melhorou? Vinícius está assim também? Ou não, acho Eu que é acho, pra mim. acho que pode ser internet, viu? Tá falhando Vou alguma sair e coisa. voltar. Tá, beleza. Então, ó, faça isso aqui, ó. Já vou explicar, só um minutinho. Ó, olhem só. O que eu faço aqui no main? Eu vou fazer um laço infinito, um laço de repetição infinito. Esse laço, ele sempre vai estar rodando. Ó, um loop infinito. Dentro desse laço infinito, eu vou sempre chamar o menu. Menu, não é opção. Menu. Eu sempre vou chamar a função menu. Ou seja, termina a função, volta para o menu. Termina o cadastro, volta para o menu. Termina o relatório, volta para o menu. Termina a reserva, volta para o menu. Percebe? É como se fosse o caixa eletrônico. Ó. Termina o saque, volta para o menu. Termina o depósito, volta para o menu. Então, essa estrutura vai fazer isso para mim. Se o retorno da função for 1, se o retorno da função menu for 1, olhem só, quer dizer que o usuário quer cadastrar quarto. Então, que função que eu vou chamar? Vou chamar isso aqui, ó. Se for 2, ele quer isso aqui. Olha que legal. O meu main agora, a minha função main, ela só vai ser isso agora. Vai ser só mostrar o menu e chamar as funções responsáveis por aquela tarefa. O main vai ser só o gerentezão, só o cara que manda. Né? Aquele cara lá sentado na poltrona e fica mandando os estagiários fazer as coisas. Então, o main vai ser isso. Então, ó, recebe a opção que o usuário escolheu e, de acordo com a opção que o usuário escolheu, vai chamando os estagiários para trabalhar, né? Para fazer rodar. Nesse caso aqui, toda vez que eu termino um case, é obrigatório colocar break. Tá? Então, eu vou cadastrar quarto e vou parar a execução, volta para o menu. Ou eu vou listar quarto, vou parar a execução e voltar para o menu. Tá? Então, olha só para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu ver o que foi esse alerta que ele deu aqui. Ah, tá. E o default é para matar o programa. Então, olha só. Se o menu, se a opção que o cara digitou não foi nenhum e nem foi 2, foi qualquer coisa diferente de 1 e 2, a opção default padrão, então, é return 0. Lembra que eu falei return? Sempre que uma função acha o return, para de ser executada. Então, se eu dou um return, olhem só, se eu dou um return na minha função main, que é a função principal do meu programa, se eu dou um return na função main, quer dizer que eu estou encerrando o meu programa. Zerei, fechei ele. Tá? Então, nesse caso aqui, se o usuário digitou no meu menu qualquer coisa diferente de 1 e 2, vai encerrar o programa. Olhem só. Aqui, ó. Aí o meu menu. Se eu digitar 6, encerrou. Vamos de novo aqui. Aí eu quero listar. Vou listar os quartos. Ó, não tem nenhum.
Olha só que legal. E voltou para o menu. Ah, eu quero listar de novo, sou teimoso. Listei, mostrou nenhum. Ah, eu quero cadastrar. Então, opção 1. Olha só, foi para a função de cadastro. Quarto 1, 2 hóspedes, não possui ar, 120. Ó, cadastrou e voltou para o menu. Ó, que legal. Quero listar. Aí o meu quarto cadastrado. Perceba que com o uso de funções, olha lá como é que vocês fizeram a prova. Você não dá opção de escolha para o usuário quando você não usa função. Ou é muito difícil implementar isso. Como é que vocês desenvolveram a prova? Primeiro você só cadastra. Depois você só faz reserva. Você não tem opção de interagir. Tipo assim, eu quero fazer uma reserva e depois cadastrar um novo quarto. E depois fazer outra reserva e depois listar. Você não tem opção. Ou é isso ou é aquilo. Com função, fica muito fácil de você conseguir implementar isso aqui, ó. Como eu estou mostrando. Você monta um menu e você escolhe. O que você quer fazer agora? Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso cadastrar, eu posso listar, eu posso fazer uma reserva, eu posso, fazer, sei lá, excluir um quarto, posso editar. Basta que eu tenha funções específicas para cada item desse. Olha, mais uma vantagem, né? Eu já falei várias vantagens aqui. Vou listar. Só tem um quarto, então vou cadastrar mais um. Quarto 3, pode caber 5 pessoas, possui ar e é R$300 a diária. Cadastrou, voltou para o menu. Deixa eu listar. Aí, olha só, que legal. Tá aí, ó, os 2 quartos cadastrados. Beleza? Zero para sair. Fechou o programa. Pronto. Alguma dúvida? Galera, agora, como o avançar da hora, eu vou correr um pouquinho mais, tá? Para terminar, pelo menos, a solução da prova. Então, ó, essa eu já fiz, ok. Listar quartos, ok também. Falta essas duas, ó. Reservar e listar. Então, ó, vamos chamar e reservar. Ó. Primeiro, vamos pensar aqui. Deixa eu pôr aqui no meu menu essa opção. Uma opção nova. 3. Opção 3, fazer reserva. Fazer reserva. Então, como que... percebam que cada função que eu trio vai triando aqui, ó. Dá para me acessar aqui de maneira mais fácil, tá? Como alguém perguntou aqui alguma coisa. No return poderia colocar outro valor? Você pode colocar qualquer valor, desde que seja do mesmo tipo que você definiu lá em cima. Se você definiu que a função é do tipo int, você tem que retornar um valor do tipo int. Tá? Igual aqui, ó, no main. Eu retornei 0, porque é do tipo int. Eu poderia retornar 1, 15, 16, tanto faz. Retorno 0 para dizer que não houve erro de execução. Houve 0 erro de execução, tá? Então, isso aqui é um padrão. O programa executou até o final sem nenhum erro. Então, aí, retorno 0 para dizer isso, tá? Mas pode ser qualquer coisa, do mesmo tipo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Uma função, reservar quarto. Está aqui. Esse vai ser o carinho que vai reservar quarto. Agora vamos pensar. Essa função precisa retornar alguma coisa? Vamos pensar, precisa ou não precisa retornar alguma coisa? Eu acho que não. Essa função não precisa retornar nada. Ela precisa apenas marcar no quarto
precisa vir aqui e marcar como 0. Mas isso não é retornar, isso não é devolver nada para o main. Isso é uma operação que ela vai ter que fazer aqui dentro. Ela vai ter que marcar o quarto lá disponível como 0. Ela vai ter que fazer isso aqui dentro. Então, a princípio, isso aqui pode mudar no decorrer do desenvolvimento. A princípio, eu penso que ela não precisa devolver nada. Pode ser um procedimento do tipo void. Beleza? Só que, para que ela consiga mudar, ela precisa receber o vetor. Até mesmo para pesquisar os quartos que estão disponíveis. Então, olhem só, essa função, ela precisa receber o meu repositório. Então, da mesma forma aqui, ó, eu vou ter que mandar para ela também. Vou ter que mandar o vetor de quartos e vou ter que mandar quantos quartos existem desse vetor. A mesma coisa aqui, ó. Caso for a opção 3, né, fazer reserva, eu vou chamar a função. Qual função que eu vou chamar? Reservar quarto. Então, ó, caso o menu retorna o valor 3, eu vou chamar a função reservar quartos e vou mandar para a função o meu vetor, aqui o nome do vetor, e a minha variável que controla quantos quartos existem aqui dentro. Então, ó, chama a função e mando as informações para ela poder trabalhar. Beleza? Então, beleza. Aqui a função e os valores que ela vai receber. Beleza, reservar quarto. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que ver se o quarto está disponível. Eu tenho que buscar o quarto que o cliente quer. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Quarto desejado. Quarto desejado é uma variável. Vai receber uma função buscar quarto. Então, ó, vai ser o seguinte, ó. O que eu estou pensando aqui? Reservar quarto é a função que vai, de fato, confirmar a reserva. Esse cara aqui é o que vai confirmar, que vai vender. Enquanto que, para poder vender um quarto, eu vou ter que buscar um quarto que o cliente quer. Então, ó, essa operação de busca é diferente do procedimento de reservar. Esse aqui o cara vai procurar. Esse aqui já é a confirmação. Então, são duas ações diferentes. Por isso que eu estou separando. Tá? A ideia de usar funções é poder fazer, lembra lá do montador, lá da montadora de carro? Cada sujeito, cada função, ela tem que ser especialista naquilo que faz. Então, esse aqui, ele vai confirmar a reserva. Então, enquanto que essa outra função aqui, ó, que eu vou triar, ela vai apenas buscar, pedir, que quarto você quer, tem esse, tem aquele, escolhe aí o que te atende, tá? Ou não tem. Então, essa função, ela vai servir apenas para procura, enquanto que essa aqui vai ser o fechamento de fato da reserva. Então, buscar quarto vai retornar, olha só, buscar quarto é uma função que vai retornar o número do quarto que o usuário vai fechar o aluguel, vai fechar a reserva. Então, essa sim é uma função que precisa de retorno. Beleza? Da mesma forma, essa função, ela vai precisar, se é uma função de buscar, ela vai precisar ter acesso ao meu repositório. Então, ó, aqui, eu vou ter que mandar, na hora que eu chamo buscar quartos, eu vou ter que mandar as informações. Olha só,
Dois detalhes importantes aqui que eu quero frisar. Uma função, ela pode chamar outra função dentro dela. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Não tem problema nenhum. A função reservar quarto, ela está chamando buscar quarto, não tem problema. Buscar quarto poderia chamar listar, poderia chamar qualquer função, tá? Outro detalhe. Ah, professor, por que você está mandando vetq e não o nome quartos? Galera, porque eu já expliquei também. Quartos é um nome que existe apenas dentro de main. Ó, esse nome, ele só existe aqui dentro, ó, dentro do escopo dessa função. A partir do momento em que eu chamo reservar quartos e mando aqui, ó, eu mando quartos para a função reservar, aqui ela recebe como outro nome. Então, ó, dentro dessa função, aquele nome quartos, digamos assim, não é que se transforma, mas aquele nome, agora, ele é alterado, a identificação muda para o nome que eu defini aqui. Ah, pode ser o mesmo, pode ser quarto. Eu estou colocando diferente para poder justamente frisar que pode ser diferente e pode ser igual aqui, ó, o nome da variável está igual. Ó, conte quartos é o mesmo nome, tanto aqui do argumento, como aqui o nome do parâmetro. Pode ser igual, pode ser diferente. Por que eu estou mandando vetq e não quartos? Porque no escopo dessa função, ele conhece vetq, ele não conhece quartos. O que ele conhece aqui dentro é esse nomezinho. Então, por isso que eu mando esse nomezinho. Aqui poderia ser outro nome, ó. Poderia ser vetor repositório. Então, ó, vetq, no escopo dessa função, já vai deixar de ter o nome vetq e vai ter o nome repositório, tá? Então, eu posso fazer isso. Eu vou até usar dessa forma para poder frisar, tá? Vamos lá. Então, ó, reservar quartos vai chamar buscar para poder pedir para o usuário o quarto que ele quer. Então, aqui, ó, buscar quarto. Informe a quantidade de hóspedes desejada. E aí eu vou informar quantidade de hóspedes. scanf percento D, né? Aqui eu coloco uma variável só para poder, né, armazenar quantidade de hóspedes, tá? Chamar de GQ, quantidade de hóspedes. O que mais que precisa? Se tem ar, né? Printf. Deseja ar? Eu vou SON, né? Deixa eu pôr as variáveis aqui no começo, só para ficar organizado. Então, desejar, lembrando que A é do tipo char, né? Então tá. Pedir as duas informações. O que eu vou fazer aqui agora? O que eu posso fazer? Eu posso buscar no meu vetor, todos os quartos que correspondem a essa identificação, tá? Então, ó, eu vou usar esse for aqui como apoio, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, todos os quartos, ó, de 0 até a quantidade. Então, ó, quantidade, ok, de 1 em 1. Só que aqui eu não vou imprimir todos, né? Eu vou fazer um if. Ó, vou fazer um if. Se, ó, o nome do meu vetor, eu mudei, né? Então, se o meu repositório no índice I
a quantidade de hóspedes for maior ou igual à quantidade que o usuário quer, então, ó, pode ser maior também, né? Se, por exemplo, se um cara quer um quarto para 2 pessoas, um de 3 atende, um quarto de 4 atende. Então, pode ser maior ou igual. E se esse mesmo quarto, deixa eu pôr aqui embaixo, se esse mesmo quarto tiver ar da mesma forma que o usuário pediu, então, olha só, se o número de hóspedes de um quarto for maior ou igual ao que o cliente quer, e se esse mesmo quarto, e se esse mesmo quarto tem ar ou não tem, da mesma forma que o cliente pediu, aí ele vai imprimir. Ó. Ele vai imprimir, deixa eu só ajustar aqui o alinhamento, ele vai imprimir na forma de relatóriozinho. Beleza? Então, vai imprimir aqui, ó, o número do quarto e o restante das informações. Ah, tá. E tem que estar disponível, né, galera? E faltou um i aqui, ó. E se esse quarto estiver disponível? Então, ó, se isso for verdadeiro, e isso for verdadeiro, e isso for verdadeiro, né? Lembrando que disponível como 1 já é verdadeiro. Então, se essas 3 condições forem verdadeiras, vai imprimir todos os quartos que atendem ao cliente. E aí, basta ele escolher agora. Int escolhido, scanf, %d, escolhido. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou colocar o índice onde esse quarto está. Vocês vão entender. Ó, esse índice é o seguinte, é a posição do vetor onde esse quarto está. Então, é o seguinte, ó. Eu tenho 10 quartos. Índice 0, índice 1, o índice, não o número do quarto, o índice. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e tal. O que o usuário vai escolher não é o número do quarto, número 15, 20, não. Ele vai escolher o índice de onde o quarto está no vetor, porque isso vai me facilitar, tá? Ah, o quarto está no índice 3. Por que vai me facilitar? Porque aí depois é só ir no quarto do índice 3 e marcar ele como não disponível. Olha só como é que fica mais simples. Não interessa se o número do quarto é 30, 40, 50. Não me interessa o número do quarto. Me interessa o índice dele, porque eu vou lá naquele índice e marco ele como não disponível, na hora de fazer a reserva. Então, ó, o escolhido aqui, o que o usuário vai escolher é o índice, é o i, ó, a posição i dentro do vetor. E retorno escolhido. Retorna o índice do quarto escolhido. Então, ó, beleza? Entenderam aí? Aí, o que vai fazer? Esse buscar quarto, então, ó, essa função que eu acabei de desenvolver aqui, vai retornar o índice do quarto que o usuário escolheu. E vai salvar esse índice aqui. O que eu pergunto aqui agora? O que eu pergunto aqui? Printf. Quantas diárias deseja? Eu vou pôr diárias. Aí eu falo aqui, ó, valor total. Valor total da reserva. Qual vai ser o valor total da reserva? Então, ó, vou pôr até aqui separado, ó, float total
vai ser o número de diárias vezes, ó que legal, o vetor no índice que o cara escolheu, ó, o quarto desejado do meu vetor, ponto, valor. Então, olha só, ó que legal. O valor do quarto desejado vezes a quantidade de diárias que ele quer. Se ele quer 5 diárias do quarto que custa 200, vai dar R$1.000. Então, o valor total da reserva, P100.2 F total. Printf. Deseja confirmar? Deseja confirmar a reserva? Peço para ler. RESP. scanf. P100C. RESP. Se RESP, resposta, foi igual a sim, marca reserva. Confirma, né? Como é que eu confirmo? Printf. Reserva confirmada. Vou lá no meu vetor. Ó só que legal. Vou lá no meu vetor. Disponível? Não. Vou lá no quarto que o meu cliente escolheu, que está dentro do vetor, e marco ele como não disponível. Pronto. Confirmei a reserva. Muito massa, né? Olha como é que fica um código. Vocês veem que ele tem várias funções, só que todas as funções fica muito mais simples de resolver quando a gente pensa dessa forma fragmentada, quando a gente pensa dessa forma isolada. Cada coisa está fazendo uma coisa separado. Cada um no seu quadrado, cada um na sua função, né? Na sua tarefa. Vamos ver aqui, deu alguns errinhos aí, deixa eu ver o que foi. VETQ não declarado. VETQ não declarado é porque não é VETQ, é repositório, né? O nome que eu dei aqui. Repositório disponível. Aqui é tudo repositório, ó. Tá, aqui eu poderia fazer, tipo assim, uma lista, ó, só para ficar mais fácil. Escolhido, o que é que reclamou aqui? O e-comercial. Eu fiz aqui na pressa, nem fui fazendo muita atenção. Aqui, total. Diárias. Faltou ler, né? Scanf. Deixa eu jogar essa variável aqui para cima. %d. Diárias. Pronto. Vamos lá, vamos para o nosso... Já vou vender aqui para o IBIS, meu sistema, ó. Vamos lá. Primeiro listar, não tem nenhum, óbvio, né? Então vamos cadastrar um. Eu vou cadastrar quarto de número 15, 2 hóspedes, não possui ar, R$100. Deixa eu ocultar esse aqui. Vou fazer outro cadastro, quarto 30, 5 hóspedes, esse tem ar, valor 280. Vamos listar? Tá aí, ó, os 2 quartos. Vou cadastrar mais um, número 33. Tem, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar só um hóspede. Possui ar, esse não vai ter, R$80. Então, listei todos, tá aí. Vamos tentar fazer uma reserva agora, ó. Opção 3. Quantos hóspedes vão ir? Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar 3. Desejar, ó, tem esse aqui sim, eu vou colocar sim. Então, ele só vai ter essa opção disponível, né?
Então tá aí, ó. É o quarto 30, que cabe até 5 hóspedes, tem ar e o valor é 280 e ele está disponível. E aí, ó, esse 1 que ele mostrou é justamente a posição dele no vetor. Ó. Posição 0 é esse. Posição 1 é esse. Posição 2 é esse. Então, eu vou reservar esse. Posição 1. Quantas diárias eu quero? Então, eu quero 5 diárias. Valor total, faltou um barra N, e depois eu coloco. Então, ó, 5 vezes 280, 1.400. Deseja confirmar? Sim. Reserva confirmada. Ah, ó, faltou o break. Vamos lá, ó. Deixa eu corrigir aqui, ó. Aqui faltou barra N. E aqui, ó, galera, ó, tem sempre que colocar o break, sempre no final de cada case, tá? Por isso que encerrou o programa. Ele entrou e depois encerrou aqui no default, tá? Então, sempre que coloca o case, ao final, colocar break, para ficar do jeito que a gente quer. Vamos fazer de novo, ó. Quarto 10, 2 hóspedes, não possui ar, 120. Cadastrar outro, 30, 5 hóspedes, possui ar, 280. Cadastrar outro, 35, 1 hóspede, possui ar, R$80. Listei, tá aí. Fazer reserva. Hóspedes, fazer da mesma forma. Eu quero 3 hóspedes com ar. Então, beleza, da mesma forma. Só listou esse disponível. Então, qual opção de quarto eu quero? Eu quero esse quarto 1. Quantas diárias? Eu quero 5 diárias. Então, ó, 280 vezes 5, 1.400. Quer reservar? Sim. Reserva confirmada. Esqueci de botar o barra N. Vamos ver se reservou mesmo? Vamos listar. Olha aí, reservou. Disponível? Não. Se eu tentar reservar o mesmo, ó, vamos tentar. Eu quero 3 hóspedes com ar. Ó, não mostrou nenhum. Não mostrou nenhum. Eu tenho até que corrigir. O que eu informo aqui agora? Ó? Eu tinha que colocar uma opção lá, né? Em caso aparecer nenhum, né? 0. Tá? Então, eu tenho que corrigir essa pequena falha aqui. Não desejo. Vamos fazer uma outra reserva. Agora, vou fazer uma aqui que existe, ó. 1/4. Ó, 1/4 tem esse que atende e tem esse que atende. Mas eu quero sem ar. Então, vou colocar N. Ó, apareceu justamente aquele. Então, eu quero reservar o quarto 0. Quero 2 diárias. Então, vai dar 240. Confirmar? Sim. Vamos listar? Então, tá aí, ó. Solução do nosso problema, implementado com uso de funções e boas práticas. Bacana? Aula grande hoje, extensa. Esse conteúdo é extenso, por isso vai precisar de 2 aulas. Assistam as 2 aulas, são 2 aulas do semestre passado, que eu vou colocar linkado com esse vídeo aqui. É muito importante. Alguém tem alguma dúvida? Você explicando direitinho, eu tive dúvida nenhuma. Agora, na hora de praticar, provavelmente eu vou ter. É por isso que tem que praticar. Na hora da, né? Igual assim, ó. Você viu a menina que ganhou... Raíssa? Ganhou a medalha? Vi. Você olha para ela, menina andando de skate, e fala, pô, isso aí eu faço. Aí. Olhando é fácil. Vai pôr o skate embaixo do pé e fazer uma manobra para você ver. Você não consegue, tem que praticar. No chão a gente consegue. Hã? Nem sair do chão a gente consegue. Não, mas aí você cai, você erra, tira dúvida, o técnico, né? No caso o técnico lá, o professor aqui, com essa dúvida me ajuda,
Uma hora sai, uma hora você fica craque. Ganha até medalha de ouro. Beleza? Valeu, galera. Ó, essa semana não tem missão. A missão é vocês assistirem os 2 vídeos lá. Tem que assistir para aprender. Se não assistir, não consegue aprender. Beleza? Em Vitória, você caiu aí? Essa semana não tem missão. A missão é assistir os 2 vídeos desse conteúdo que já está lá no YouTube. Então, esse então não tem final, professor, e faz um próximo? Não, eu disse, vão ser 2 aulas desse conteúdo. A próxima aula a gente continua sobre esse mesmo assunto, tá? Mas tem que assistir as gravações até lá. Beleza? Beleza. Valeu, então. Boa noite e fiquem com Deus. Falou, Adriano. Ficou com Deus também. Aula grande hoje.